Bem-vindos a mais uma edição do InventCast, plataforma de comunicação da Invent Cloud, para compartilhar conhecimento, experiências, tecnologia e muito mais. Eu sou a Aline Correia, sócia da Invent Cloud, estou aqui com o Daniel Vilas e a Sheila Ferrari, também sócios e fundadores da Invent Cloud, e estamos aqui com um convidado muito especial, que eu estou super, assim, feliz de ter trazido para cá, porque tem uma história sensacional, é uma carreira também sensacional, que é o Milton Higashi. Bem-vindo! Boa tarde, pessoal. Obrigada. Prazer. Primeiro, eu queria agradecer pelo convite. Estou muito lisonjeado de estar aqui com vocês hoje, tá? Então, obrigado mesmo. Boa tarde a todos. É assim, é um prazer é todo nosso de poder ouvir com mais detalhe aí a sua história, né? O seu conhecimento também do ramo de assim, do segmento de tecnologia, enfim, tem muita coisa boa que a gente vai compartilhar com todos vocês aqui. Calma que tá ainda só começando. É isso aí. Então vamos lá, Milton. Primeira coisa, queria que você contasse um pouquinho quem é o Milton por trás do trabalho. Vamos falar de vida pessoal. Quem é o Milton? Bom, eu sou paranaense, nasci em Rolândia, na verdade, Londrina, região de Londrina, Paraná. E fui para o Japão muito cedo. Fui com 14 anos para o Japão, acompanhando a família na época, né? E morei 15 anos no Japão. Então, nessa época eu parei um pouco os estudos, né? Fui acompanhar a família e decidi ficar por lá. Lá no Japão, eu trabalhei no ramo de indústria, né? Durante esses 15 anos que eu morei lá. Retornei ao Brasil, né, com 28 anos, 28 para 29 anos, e decidi ingressar na carreira de TI, né? Por quê? Lá no Japão eu era DJ profissional. Olha, as festas falem com o Milton! Então, eu atuava mesmo, né, à noite, em eventos, enfim, né? Trabalhava também na indústria, mas era um hobby, na verdade, uma profissão em hobby, porque eu atuava mesmo em casas noturnas, né? E acompanhava alguns eventos de artistas brasileiros no Japão. E teve dificuldade com o idioma? Você já falava japonês? Não falava? Não falava nada, mas eu era muito novo, né? Eu tinha 14 anos quando eu fui, então foi muito fácil. Em menos de um ano eu já falava normal na empresa, mesmo sem estudar, só de trabalhar com japoneses, né? E comecei daí a estudar um pouquinho a caligrafia para mim aprender a ler e escrever, né? Lá na época. E para falar não tive dificuldade nenhuma, foi muito tranquilo, foi bem fácil porque eu estava só no meio de japonês, então acho que é muito mais fácil você aprender, né? Legal. E aí, espontânea pressão. exatamente, tive que aprender na marra lá, né? E retornando para o Brasil, eu pensei daí em começar uma carreira, né? Mas eu achava que não ia evoluir tocando na noite porque não conhecia, e aí tem que ter um pouco de influência para entrar no meio aqui no Brasil, né? E eu já tinha uma familiaridade com TI e comecei a estudar. Então, né, com 29 anos eu comecei a fazer ensino médio, porque eu tinha ido para o Japão com 14 anos e não tinha estudado lá. Eu fiquei esse tempo trabalhando, né? Tinha parado os estudos. Então, retornando para o Brasil, eu comecei a estudar, fiz ensino médio, aí comecei a fazer um curso um curso técnico, né? Nesse meio tempo eu consegui um estágio na IBM. Legal. Por um parceiro na época, né? Sim. Então eu entrei como parceiro por causa do idioma. Curiosamente, eu não conhecia nada de TI, mas eu falava japonês fluente, né? Isso é tudo japonês, exato. Idioma japonês. E a empresa que nós fomos atender, a diretoria, o board era todo japonês, né? Então, olha, as máquinas, o sistema operacional era em japonês, então tinha que saber ler para dar o suporte. E como eu não sabia, né, ainda, né, atuar muito como técnico, eu ligava no suporte, né, eu lia os erros, tudo, Sim. e o pessoal me dava instrução por telefone, e eu fui evoluindo, atendendo, sabendo, por conta do idioma, né. Daí eu fui evoluindo, a IBM me contratou depois de menos de um ano, daí eu entrei como efetivo, fiz uma carreira na IBM daí, e lá acho que foi a virada de chave. Você falou bastante tempo, né? Fiquei 6 a 7 anos, 6 anos e meio, mais ou menos. Só que eu vinha numa carreira técnica, né? Vinha me especializando em redes, em parte de engenharia de sistemas ali. E aí uma gerente minha da IBM me sugeriu, né, navegar na área de gestão. Falou, olha, você tem um perfil, acho que vale a pena a gente trabalhar. Aí eu fiz a faculdade, já estava na IBM, eu fiz a faculdade de gestão de TI, né? E comecei daí a pegar algumas iniciativas de liderança ali, e me dei bem, foi muito rápido. Aí em 2 anos eu já estava numa coordenação, e já em 5 anos já era SDM na época, né? Já era gerente de serviço.
A gente vê assim, esse tamanho aqui, né, de ficha de experiência. E você me conta que você começou com 29 anos no ensino médio. Eu vejo tudo isso aqui. A pergunta que fica é qual o skincare que você usa? Precisando desse aí também. Precisando. A gente começou aqui brincando, né? Eu nasci há 10 mil anos atrás, no meu caso é quase verdade. Mas, parabéns. Isso aí. E, Milton, fala uma coisa. Tem toda essa trajetória de tecnologia, de DJ, né? Que eu acho que é muito legal, porque envolve pessoas, tal. Ali você tem uma comunicação com o seu público. Mas, ao mesmo tempo, depois você faz tecnologia na área técnica e se desenvolve na área de gestão. Tem um lado de técnico, obviamente, tem um lado de gestão. Como que foi essa transição? O que você achou sobre esse processo como um todo? Conta um pouco sobre isso para a gente. Eu acho que o ponto-chave para mim, né, foi que, mesmo quando eu entrei como estágio, como analista júnior na época, eu vinha muito enraizado a maneira de trabalhar no Japão, né? Vinha com processos muito definidos, muito analítico ali com o processo, e comecei a achar muito estranho como que a gente trabalhava aqui, né, na época, né? Então, empresas que a gente entrava, alguns processos estavam muito soltos, e eu comecei a focar muito em organizar, né? Naturalmente, não foi nem porque eu foquei nisso. Era a maneira de eu trabalhar, eu queria organizar a minha entrega, e eu fui me destacando muito por conta disso. Por isso que eu fui convidado daí a substituir a minha gestora, né, nas férias, para lidar um pouquinho com qualidade. Aí comecei a fazer uma transição olhando para o processo de satisfação de cliente na época, qualidade, atendimento, e o meu foco era excelência na entrega, né? Sempre foi. Então, para mim, daí a virada para serviços, né, e sair da área técnica foi porque eu gostava muito de focar mesmo uma entrega com excelência, numa qualidade na entrega, e era o meu diferencial que eu consegui evoluir bastante com ideias, até com o desenvolvimento da equipe para conseguir atingir isso. Que legal, que legal. E aí, assim, falando do Milton pós, né, tem toda uma estrutura dessa carreira, né, muito bem consolidada, muito bem transacionada. Hoje, o tema aqui é carreira, liderança e desafio de tecnologia na área da saúde. Estou colando aqui. E aí a gente queria falar contigo e perguntar sobre o seu momento atual, falar um pouco sobre o seu momento de transição, desses desafios que você tem, desse momento de liderança. Fala um pouco como que você está posicionado hoje, o que você executa. Só uma coisinha, para complementar a sua resposta. Você fez uma transição de consultoria para cliente. Verdade. Então, para fazer essa transição, eu queria que você começasse exatamente por esse ponto. Assim, como foi para você? Uma coisa é você servir o cliente, você entender a necessidade, outra coisa é você ser o cliente, trabalhar com parceiro, organizar. Então, só para fazer essa trajetória aí, que eu acho que é algo muito importante. Bacana. Eu acho que foi exatamente isso, né? Eu acho que por ter atuado só em consultoria antes, né, do emprego atual, né, da Unimed, eu vinha muito focado mesmo em entrega de serviço, em qualidade, na excelência na entrega, e foi por isso que eu fui convidado para participar desse desafio na Unimed, né? Eu fui convidado para estruturar uma área de operações justamente focado em excelência na entrega, né? Porque as áreas de negócio acabam sendo clientes nossos, né? Então... E missão crítica, isso. né? Então, toda essa bagagem ajudou muito, né, a estruturar esse modelo de entrega atual, que a gente está transformando, na verdade, na Unimed, né? A gente tem feito vários movimentos ali, e toda essa história, eu acho que eu passei aí com consultoria, me ajudou a hoje trazer o melhor de cada segmento para agregar no negócio. Então, acho que talvez aconteceu no momento certo, né? Eu já tinha tentado a maturidade, vezes, né? Exato, e hoje isso ajuda muito a gente explorar um pouquinho de cada parceiro nosso, de cada frente que a gente tem de fornecedores ali para extrair o melhor de cada um, baseado na necessidade da Unimed Nacional, né? Então, a virada-chave maior foi essa, o desafio foi esse, eu achava que ia ser muito mais complicado, mas não deixa de ser uma entrega. A gente continua entregando para as áreas de negócio, os beneficiários também são clientes nossos, então é uma maneira diferente de entregar serviço. É o cliente, que na verdade tem um cliente interno, exatamente, né, que tem toda uma estrutura. E não é só um cliente interno, né? Quando a gente fala em cliente interno na área da saúde, ainda é
preocupação a mais, né? Então, se a gente for pensar aí nos últimos 10 anos, a tecnologia, ela mudou muito a vida de muita gente, mudou muito o sistema organizacional de todas as empresas, independente do setor que ela está. E aí, 2 anos de pandemia aí fizeram as coisas também terem um avanço muito grande. Quando a gente fala de Unimed, a gente fala de um mundo, né? Um mundo que estava totalmente voltado a um tipo de negócio, né? Que era o plano de saúde em si. E hoje a gente fala aí do atendimento ao cliente final, exatamente, né? Quando a gente mexe com vida de pessoas. Como é que você fala assim para a gente da tecnologia e a eficiência operacional nesse mundo? Legal. A Unimed, então, falando de sistema Unimed, né? A cooperativa tem 341 singulares, que eles falam, que são as unidades independentes, que tem, essas Unimed já tem toda a estrutura de operação de plano e recurso próprio, que é a parte hospitalar de atendimento ao beneficiário, né? Nós, na Unimed Nacional, não atuávamos nesse segmento. A gente começou esse ano com novos negócios, então, Espaço Saúde Brasília, agora Salvador, inaugurando no mês que vem, né? Começamos agora a olhar também para, assim, de uma certa forma, antes a gente olhava beneficiário, mas não em paciente em leito hospitalar. Agora a gente passa também a atuar em rede própria, com atendimento também ao paciente final, né? E eu acho que essa transformação vai de encontro, né, com esse movimento depois da pandemia, né? Teve a pandemia, então teve um boom, na verdade, de utilização, né, de recursos depois, pós-pandemia, né? E com isso aumentou muito fraudes, utilização indevida de planos, né, de medicamentos, né? Então a TI acho que entra como um propósito muito forte nesse negócio, trazendo ferramentas para identificar inteligência artificial, para olhar a parte de reembolso, por exemplo, notas, validação. Hoje a gente pega muita recorrência de pacientes que usam a mesma nota várias vezes para pedir vários reembolsos, mudam as datas. Então, a gente tem usado agora alguns recursos de inteligência artificial, né, de antifraude, biometria facial para usar os planos. Então, eu acho que esse movimento provocou mesmo, né, uma utilização da TI melhor, porque a área da saúde era muito carente e não tinha uma necessidade específica para tanto investimento, talvez, né, em TI. Eu acho que depois que passou essa pandemia, eu acho que todas as frentes têm voltado bastante esforço para conseguir evoluir nessas áreas, né, de desenvolvimento de inovação, principalmente. Até engatilhado nisso que você acabou de comentar, eu queria, assim, esses exemplos, você acabou de colocar, né, inteligência artificial para verificação de reembolso, eu vejo que vocês estão melhorando cada vez mais a experiência, né, ali do usuário, do plano. O que mais? O que vocês estão colocando ali no dia a dia e as tecnologias que vocês também estão utilizando, né? Acho que é muito bacana porque vocês são um exemplo de inovação, né? De utilizar cloud, de utilizar on-premise onde é necessário. Então, assim, são vários estudos de caso, né? Que várias equipes envolvidas. Então, vocês têm área de projetos, área de segurança, área de sustentação, de operações. Então, queria que você contasse um pouquinho para a gente nesse sentido, de exemplos reais e o que mais ou menos vocês utilizam, do que você pode falar, obviamente, de tecnologia para isso, né? Eu acho que, principalmente, voltado agora ao segmento que nós estamos atuando, né? Então, prontuário eletrônico tem feito todo um trabalho em cima de uma padronização, né, de prontuário eletrônico. Então, o RES, a gente tem trabalhado bastante para, de uma certa forma, integrar esses dados. Então, a área de analytics, né, a área de dados tem sido fundamental para identificar essas oportunidades ali de investimento, né, ou de tecnologias, porque eu acho que hoje tudo baseado em dados, né? Tudo. Então, o comportamento do beneficiário, como que está sendo efetivo ou não o custo, né? Tem a parte de OPME, que é a parte de materiais cirúrgicos, né? E como que está sendo a utilização disso tudo. Então, hoje, eu acho que o principal foco que a gente tem feito, né, principalmente para avançar, né, com essas iniciativas, é investir mesmo em ferramentas, né, que vai trazer para a gente um ganho operacional. Por exemplo, RPA para processos automatizados. Então, eu trago uma eficiência, uma redução de erros humanos, né, e libero daí as pessoas para trabalharem com iniciativas mais nobres ali, por exemplo, pensando em alguma situação de fraude, algum processo que vai reduzir essa questão de
fraudes mesmo, né, na utilização. Que Né, é o mito que estão exato. falando agora da inteligência artificial. Ah, não, porque vai acabar com os empregos. Não, nada disso. Exatamente. Vai ajudar, Então, né? vai ajudar. Vai ajudar, de certa forma, acho que utilizando de uma melhor forma, né? E implementando inteligência artificial no nosso negócio, né? A gente estava conversando alguns minutos atrás sobre como pode nos ajudar, né? A inteligência artificial, o que pode fazer para automatizar todos os processos que a gente tem, um trabalho que é muito mais recorrente ali, que se ganha muito mais velocidade, né? Acho que o processo é diferente. Apesar que eu vi que tem uma agência regulamentadora já, né, para inteligência artificial, para acho que não virar o Matrix, aquele filme lá no Matrix. Mas, Milton, me fala uma coisa, cara. O que você vê, por exemplo, de principais desafios que existe dentro da área da saúde como um todo, né? Como operador, agora entrando nessa questão muito mais de contato com hospitais. O que você vê que tem algum desafio? Ou quais são os maiores desafios para o negócio, para os clientes também? Eu acho que o desafio, acho que vai ser mesmo a gente trazer uma experiência para o usuário de hiperpersonalização. Por quê? Né? Só o plano em si hoje já não é suficiente, né? Acho que a sinistralidade está muito alta em todas as operadoras de saúde, não só na Unimed, né? Então, eu acho que o que vai fazer mesmo a diferença vai ser como que a gente vai olhar para a experiência do usuário, trazendo ali customização mesmo na utilização do produto. Então, a digitalização é parte disso. Quanto mais acesso eu der para a população, a gente melhora a qualidade, né, na entrega da saúde e, consequentemente, a gente consegue reduzir valor também. Porque hoje, por conta do mau uso, por conta de fraude, por conta de utilização de medicamento indevido, internações indevidas, a gente tem um custo muito alto, né? E isso reflete para todos que é compartilhado o custo, né? Então, acaba ficando caro para a população em geral. Quando você trabalha personalizando ali, ainda tá vários estudos ainda em andamento, mas por que não fazer um plano sob demanda que a pessoa só usa quando quer, né? Que contrate pelo app ali e usa só uma vez e paga só aquilo e tudo bem. Então, está sendo estudado várias iniciativas que vai trazer talvez aí uma melhoria na qualidade de saúde da população. Acho que esse é o maior desafio, eu acho, é como que isso vai ser levado de uma forma sustentável, né? Porque somente o plano hoje, a sinistralidade já está muito alta e não está parando em pé. Eu acho que o resultado das operadoras já diz isso, né? A gente atende vários grandes grupos também de saúde e a gente escuta exatamente isso de todos, né? Como que a gente consegue trazer do nosso lado eficiência, do outro lado inovação de produtos, que é o que você acabou de falar, que é super bacana, né? Então tá esse equilíbrio, todo mundo procurando. Tentar reduzir o custo, né? Tentar reduzir o custo, tentar reduzir a quantidade de golpes que existem, uma coisa que a gente tem percebido muito, principalmente ultimamente. E até mesmo nessas conversas que a gente tem, não tem nada a ver com o assunto, mas é só um detalhe aqui. Era muito comum, então assim, você usa o seu plano, vai até o médico e etc. Hoje você vê muito aquele negócio assim, olha, você fez a consulta aqui comigo, eu vou te atender, mas ali na frente, na hora de fazer a cirurgia, então a gente vai fazer de uma forma diferente, né? Então você me paga o particular, depois a gente trabalha no valor que o seu plano te reembolsar, né? A pergunta é quanto você tem de reembolso, né? Para trabalhar em cima dali, o percentual vai para a clínica, enfim. Então, foi desmascarado vários esquemas, né? Esquemas de golpes mesmo, daí são na mídia, né? De empresa especializada em fazer esse tipo de golpe, com com clínicas falsas, pedindo reembolso falso no nome das pessoas, às vezes tem até a pessoa saber, né? Com os dados dos pacientes, dos beneficiários para pedir os reembolsos, né? E aí, nessa parte também entra a inteligência artificial, né? A gente tem um sistema de DRG que a gente está também utilizando para fazer essa análise de eficiência de internações. Por quê, né? Muitas internações não precisam, talvez, ser feitas, né? Hoje é estudado tudo isso também, porque em várias situações o paciente é internado sem necessidade de ser internado às vezes, e aí corre um risco ali de ter uma infecção hospitalar, enfim, de pegar alguma outra doença que nem estava... Né, nem precisaria, existia, né? Exato, se tivesse feito uma eficiência ali antes na avaliação da internação. Então, a inteligência artificial também olha para isso, os perfil, né? Como que é o perfil da utilização, como que está sendo feito, às vezes, internações da mesma doença num tempo muito curto. Os exames que são pedidos às vezes, né? Já sai uma lista de exames na internação e aí, na sequência, às vezes é pedido os mesmos exames aí, né?
Sim. São lançados esses exames, mas a pessoa já tem os exames na mão. Então, nesse ponto entra a tecnologia para nos ajudar, né? Porque é muita coisa, muito paciente, né? Muita informação. Vocês são né? gigantes, né? É muita Estão informação. espalhados. E fica difícil, né? Se não tiver mesmo uma ferramenta ajudando nessa frente. Você vê como tecnologia é fundamental, né, cara? Em qualquer lugar, porque, assim, em vários segmentos, por exemplo, a gente, como uma consultoria, a gente atende diversas verticais, né? Diversos segmentos e cada um tem uma dor, né? Uma situação ali que é totalmente diferenciada, mas a tecnologia ela tem um papel fundamental em relação a sanar as necessidades, né? A gente estava falando com outro convidado aqui, numa outra oportunidade, e a gente falou exatamente sobre isso, né? Como que a tecnologia se fomenta, é uma profissão e uma área que você precisa, né? Você precisa em qualquer vertical que você atua, varejo, saúde, e como que isso beneficia, né, o mundo, como isso beneficia o mundo. Então, falando de inteligência artificial, talvez a gente tenha que dosar ali algumas coisas, mas que está aí para poder nos ajudar, né? Você acabou de comentar sobre a questão de atuar com antifraude, que isso é extremamente importante, porque se você vê, né, em algum momento, conseguimos analisar, conseguimos baixar o sinistro, isso vai automaticamente diminuir um custo ali operacional. Exato. Reflete lá na ponta para o seu cliente final, né? Eu acho que tem muito a ver, né, com tudo que a gente está conversando. Muito legal. Isso, e não é só reduzir o custo, né? Você reduz também, principalmente o tempo de internação, você reduz risco também do próprio paciente, né? Então, e você traz uma qualidade melhor de saúde, consequentemente traz um custo melhor, né? Então, é uma cadeia mesmo, né, de ações ali que você precisa trabalhar. Acho que o maior desafio hoje na área da saúde é essa eficiência operacional, né? Cada vez mais, então, a gente vai usar ali dispositivos, né? Por exemplo, rastreador de materiais, né? Em hospitais grandes que tem muita movimentação, some muito material cirúrgico, por exemplo, que custa caríssimo, né? E aí, como que você rastreia da saída do estoque até, por exemplo, a mesa de cirurgia? No meio se perde ali, quando é muito grande, tem hospitais com 10, 20, 30 mil metros quadrados. E é muito longo, talvez, o trajeto, nesse meio se perde, né? Então, já estão usando, né, tecnologias para rastrear com RFID, etiqueta de RFID, etiquetas que o próprio a antena Wi-Fi faz a captura da posição, então não precisa nem de antena de RFID, você pode usar etiquetas que o próprio Wi-Fi faz a geolocalização e rastreia onde está andando, né, os medicamentos para saber onde parou, onde sumiu, né, para onde que saiu. Gente, que sensacional. Então, a minha cabeça já foi longe. Aí vai longe mesmo, porque daí você tem muita oportunidade de trabalhar com isso para eficiência mesmo operacional. O custo é muito baixo para você colocar uma etiqueta dessa, né? E você consegue... O instrumento é caro. Exatamente, né? O retorno é alto, né? Sim, A redução de custo que você consegue ter. Exato. Quer dizer, né? Não é redução de custo, é redução do que você desperdiça no meio do caminho das perdas. E aí não é só para medicamentos, pode usar até para equipamentos mesmo de TI, né? Porque o desafio grande é pela movimentação de pessoas que tem, muito terceiro, muito paciente, muita gente externa entrando e saindo dos lugares, né? Sim. É muito fácil, às vezes, mobilizar um ativo, né? Então, usando também essa tecnologia de rastreio também, ele consegue alarmar se ele sair da posição, né? A gente tem que usar mesmo, né, a tecnologia, né, para trazer uma eficiência operacional, no geral, isso para conseguir trazer uma condição melhor depois, né, para a população em si, né? Porque reduz aí o custo operacional, reduz também o custo dos planos, né? As pessoas aderem mais aos planos, né? Porque a gente vê muitas pessoas gostariam de ter, né, o plano, mas às vezes a questão realmente financeira a gente não consegue adquirir. Quanto mais acessível vocês conseguirem ter um plano de entrada, ou seja, você vai conseguir otimizar de um lado, que é redução de custos, e do outro lado trazer novos pacientes, né? E manter também, né, que também é um outro desafio. Vocês como um grupo que estão presentes aí no Brasil como um todo, a gente atende várias, né, Unimedes, inclusive, então a gente vê o desafio ali de cada unidade, né, de estar alinhada com vocês, inclusive, né, no âmbito de tecnologia, a gente vê vários movimentos super bacanas de centralização de acordos, exatamente para prover o quê?
como o sistema é muito grande, o sistema Unimed, vocês conseguirem ganhar em termos de eficiência também, né? Porque cada um anteriormente fazia suas compras regionais e vocês conseguirem fazer acordos que vão beneficiar o grupo como um todo, né? De tecnologia em específico. Isso é algo, assim, muito bacana, inclusive. Sim, sim. Falando, né, desse trabalho, né, as casas nacionais têm se juntado para fazer um movimento, né, de otimização mesmo, né, de contratação de recursos. Casas nacionais? Porque tem as singulares que cada singular, Sim. ela responde naquela praça de atuação. E aí tem... Descentralizadas, né? Isso, cada uma. E tem, por exemplo, a Unimed Nacional é a casa que comercializa para nível Brasil, né? Sim. Então, não está relacionada com as demais, Sim. mas ela faz parte da cooperativa do sistema, né? Seguros Unimed, né? Unimed Brasil, que é a editora da marca, institucional. Então, a Unimed Brasil sempre puxa essas iniciativas, né? Para levar uma condição melhor para as Unimeds menores, por exemplo. Então, o poder de negociação de uma unidade que tem 30, 40, 60 usuários, funcionários, né? É diferente de uma casa que tem 2.000, 3.000 e juntando o sistema inteiro tem 130 mil usuários, né? Então, é muito grande. Exato. E aí cada uma comprando, né, serviços ou produtos separados tem uma condição diferente, né? Então, esse trabalho que está sendo feito agora é justamente para trazer uma condição melhor para todos, independente do tamanho. Então, o desafio está sendo conseguir fazer com que todas elas têm CNPJ diferentes, né? Então não dá para ter um contrato guarda-chuva que atenda todas, mas o desafio está sendo unificar esses contratos para ter um volume maior e, baseado nesse volume, conseguir uma condição de negociação melhor. Sim, e a gente tem conseguido evoluir com várias frentes, já fechamos várias parcerias grandes aí, publicadas na mídia já, Sim. né? E tem feito um resultado muito positivo, porque a casa que é menor vai ter a mesma condição, vai se beneficiar desse desconto, né? Acesso à tecnologia, Exatamente, que vocês, por serem muito grandes, normalmente têm esse acesso mais à tecnologia. Mas imagina uma Unimed lá num lugar super extremo, remoto, que não tem, né, tanto acesso. Então, eles têm um grupo, vou até falar, que eu sei, eles têm um grupo de WhatsApp que eles trocam informações, isso é super legal. Poxa, foi implementado isso, implementamos tal sistema, tal tecnologia no on-premise, em cloud, usamos isso. Isso é muito bacana, de compartilhamento de conhecimento dentro do próprio sistema, né? É isso aí, benchmark. Então, a gente é acionado a gente é questionado de alguma solução que alguma Unimed já implementou, então ajuda a outra Unimed com benchmark, mostrando resultado, mostrando condições ali, ajudando também a negociação, né? Então, tem sido bacana esse movimento. E no final, você ganha na eficiência operacional, né? Porque você reduz o custo ali operacional e você pode, de repente, repassar isso daqui, né, no futuro, enfim. Isso é muito bacana. Isso mesmo. Acho que a gente está chegando no final já. Não tá. Não tá, que eu vou fazer várias perguntas ainda. Eu ia falar Ele isso, quer esse daí terminar, vai mas ter eu não pouquinho, quero né? terminar. É porque ela não quer nunca terminar. Eu nunca quero que termine. Perspectivas aí futuras, assim, o que você vê para o sistema Unimed? Eu sei que vocês estão aí num momento de crescimento, de expansão, novos negócios e tudo mais. E o que você tem visto em termos também de tecnologia? Você falou bastante de inteligência artificial, RPA e tudo mais. Assim, como é que vocês estão além disso? Estão em on-premise, estão em cloud? O que vocês estão fazendo? A gente acabou de fazer uma migração, né, para cloud, então foi um full move to cloud. Não temos mais nada, on-premise está tudo mesmo em nuvem, né? Acho que esse foi o maior movimento que a gente fez aqui nesses 3 anos que eu estou lá. E eu acho que a perspectiva futura, né, eu acho que é os novos negócios, né? Tá ligado à tecnologia, mas Sim. eu acho que o estudo dos novos negócios que a gente já tem feito, então a abertura de novos negócios, a gente está com espaço saúde em Brasília, então vem aí laboratórios, clínicas menores para fazer um atendimento mais pontual em regiões mais um pouco mais pulverizada na cidade para ajudar até deslocamento, né? Então, coleta de exame, algum exame mais simples, alguma aplicação de medicamento, vai ser estudado isso. Pensando numa população também que talvez não tenha esses grandes centros, Exato, né? exato. Então, a gente começa em Brasília esse movimento, né? Já começou a abertura de alguns locais lá e depois vai expandir para outros centros, né? Então, Brasília, a gente já tinha escritório lá atuando como operador e agora a gente passa a atuar também como recurso próprio. E aí essas clínicas, esses pontos aí vão ser expandidos lá. Então, além disso, todos os novos negócios que está em estudo, que vai ser direcionado aí, acho que no próximo ano, nos outros anos, é voltado mesmo para
para atendimento à população, de alguma forma, seja customização de plano, seja em alguma iniciativa que vai ajudar uma região específica de São Paulo, né? A gente vai focar bastante nisso. Algumas parcerias com outros já centros, né? Enfim, eu acho que para os próximos anos aí, tudo isso está empregado tecnologia por trás, né? Como a gente comentou, mas eu acho que vai estar mais focado mesmo em experiência de usuário para trazer uma qualidade melhor aí para a população. Parabéns aí pela estratégia de vocês de flexibilizar aquele mundo mais engessado que é o plano de saúde. A gente sabe que grande parte da população brasileira não tem como ter um plano de saúde e buscar uma saúde melhor deveria ser um direito de todos nós, né? Então, assim, que tudo dê muito certo nesse próximo ano de 2024 para que vocês realmente consigam flexibilizar muito isso daí, né? O Brasil agradece. Sim. Parabéns pela iniciativa. Obrigado. Milton, você hoje, gerente de operações e infraestrutura na Unimed Nacional, uma carreira muito bacana, como a gente acabou de frisar. Eu gostaria de saber, assim, qual é o segredo para criar uma ótima equipe, né? Você trabalhou com diversos tipos de equipes, né? Você já teve background de gestão de projetos, que, poxa, organização e tudo sob controle. O que você, assim, daria de dica para quem estiver construindo uma equipe de altíssima performance, assim? Pergunta do milhão essa, né, Aline? Eu acho que quando você tem como foco entrega de qualidade e excelência, tem que ter uma equipe de alta performance. E aí, para você desenvolver uma equipe de alta performance, tem que ter, eu acho que bem claro, o objetivo de cada integrante da equipe. Talvez o segredo, acho que para você construir uma equipe que vai estar engajada, que vai estar comprando ali, né? Acho que o propósito é descobrir exatamente o que cada um tem como objetivo de carreira, né? Eu acho que a gente trabalha muito nisso. De cada um, desde o estagiário até o especialista, a gente trabalha para desenhar um objetivo de carreira deles, para saber se estão no lugar certo. Dentro da TI, né, dentro da nossa equipe, tem várias gerências, então teve muitos movimentos de pessoas. Isso motiva muito a equipe, porque às vezes eles estão ali com uma oportunidade que chegaram, né? Alguns vieram de área de negócio para TI, outros vieram de mercado, mas que vislumbram na carreira outra posição. E aí está um processo de transição ali, de desenvolvimento, e eles entendem que em algum momento eles vão querer atuar numa outra frente. E o nosso propósito é descobrir isso na equipe, para não perder esse talento para o mercado e desenvolver esse movimento lateral ou, né, mesmo para promoções dentro da própria equipe. Então, isso tem feito muita diferença, né? Muita gente não estava habituada com esse modelo e acabou saindo porque, né, vinha com alguns vícios, né, vinham com alguns modelos de trabalho diferentes e quando a gente quer focar mesmo nesse tipo de entrega, eu acho que o fundamental é saber que cada um está fazendo a lista, está dentro do propósito de carreira deles e aí isso fez a diferença, muito para a gente. Nossa equipe é muito unida, muito engajada, é muito leve o ambiente, então muito descontraído, isso ajuda muito também, né? A gente já trabalha com uma pressão muito grande no dia a dia, né? Nosso time de operações, inclusive, é o time, acho que talvez mais crítico ali por conta do negócio mesmo, né? Então, 24/7 e tem que ser leve o ambiente, tem que ser descontraído, tem que ser todo mundo atuando com o mesmo propósito, né? De entregar com qualidade e estarem no lugar certo. Eu adorei a resposta do milhão, desculpa, Daniel, adorei a resposta do milhão, porque isso é uma coisa que a gente fala sempre lá dentro da empresa, né? Não existe uma equipe mais performática, eficiente e eficaz do que quando você consegue descobrir e colocar a pessoa certa no lugar certo, né? Tudo acontece. Os objetivos, né? Atrelado, acho que é a expectativa. E se você consegue trazer essa pessoa, quebrando aqui, se você consegue trazer esse time, essas pessoas para a cultura da empresa, eu acho que é o ponto-chave, né, Milton? Porque, assim, não adianta a pessoa estar aqui, ser super bem posicionada, ter as informações, ter características ali de hard skill e tal, mas se ela não está na cultura da empresa, se ela não está na vibe, né? Se ela não está na mesma estrutura. Então, imagina o seguinte, colocar uma pessoa para trabalhar contigo que não busca eficiência, né? Que você falou algumas vezes aqui, né? De trabalho, experiência. Então, se você tem essa pessoa, se você sabe desses objetivos da pessoa, do indivíduo, coloca ela no lugar certo ali, de acordo com os objetivos, e aquela pessoa está atrelada à cultura da empresa, essa acho que
essa pergunta de milhões ali, Isso, né? aí Vocês o plano de conseguem desenvolvimento, colocar né? O PDI plano de individual desenvolvimento. é construído individualmente com cada um ali, focado já. Quando a pessoa, muitos analistas falam que não sabem onde querem chegar, o que querem. E aí a gente fala, bom, para agora então, o que você, né? O que você espera agora da tua função agora? Ainda mais no mundo de tecnologia, né? Que tem uma Sim. vastidão. E tudo bem também, porque a gente aí trabalha também com o desenvolvimento para a pessoa descobrir para onde ela quer caminhar, né? E eu acho que aí, trabalhando, né, a equipe que trabalha com a gente no time de operações tem a oportunidade de conhecer processo, governança, né? Sim. Que isso vai ser base para qualquer função que Qualquer esse analista vai navegar depois, seja um dev, seja, né, um especialista de redes, de banco, enfim, ele vai ter que ter uma base de governança, de TI, de segurança, por exemplo. Então, o time é focado mesmo, né, em desenvolver essas habilidades, né, até trilhar o caminho. E várias pessoas já entram falando que quer chegar numa posição que não é no meu time, por exemplo. E a gente trabalha também para isso. Tipo, a gente desenvolve, coloca quais são os treinamentos no PDI que ele vai ter que desenvolver durante o ano para estar preparado para uma outra vaga. E quando tem a oportunidade, ele se candidata, né, nessa oportunidade. E fizemos várias transferências já de pessoas entre as equipes que estão performando muito bem, né? Estão realizados ali na posição que eles estão agora. Então, acho que um dos motivos principais, eu acho, né, de conseguir manter uma equipe, né, engajada é você dar essa liberdade também para eles, né? E gestão é totalmente aberta, conversa, desde o analista, qualquer pessoa, quando quer conversar com os gestores, com os coordenadores, com os gerentes, conversa totalmente aberta, porta aberta, chama para conversar e aí recebe orientação. Tem muita gente que vem com dúvida, né, não só de carreira, mas também de posicionamento na empresa, e a gente faz esse trabalho muito próximo do time. Individual ali. Sim. Legal. E características para trabalhar com tecnologia, saúde e ambiente de missão crítica. Para trabalhar, assim, porque a gente sabe, além de tomar muito café, quais são as características que, na sua visão, assim, são imprescindíveis, assim, para trabalhar num ambiente de tecnologia, grandes empresas, trabalhar com milhares de usuários, né, vários pacientes? O que você daria de dica? Eu acho que independente do ramo de atuação, é senso de dono. Eu acho que tem que ter senso de dono, primeiro, do que você está fazendo, né, da tua posição, e senso de dono, na verdade, do que a empresa espera de entrega como negócio e, né, como qualidade, né? Então, por exemplo, tem muito analista que acha que está ali, né, atuando numa situação, um chamado, por exemplo, mas não tem a visão do impacto que isso está trazendo para o negócio, independente do ramo. Saúde é crítica, muito mais crítico, né? Mas acho que o ramo tem a sua criticidade, né? Tem a sua particularidade, né? Mas quando o analista que está trabalhando sabe da importância daquilo, eu acho que isso vai fazer uma diferença, tá? Então, acho que o principal ponto é senso de dono mesmo, né? Nunca deixar, quando vê um problema, fala, poxa, isso não é meu, isso é de outra área, então tudo bem, não vou fazer nada. A gente trabalha incansavelmente com o time para quando vê um problema solto, independente de qual área seja, de qual, mesmo quando é da área de negócio, nós vamos para cima para resolver, para organizar, para orientar a área. Se tiver um processo errado, nós vamos ajudar a corrigir o processo. Mesmo não sendo da TI, a gente implantou esse modelo. Então, acho que isso a gente vem da bagagem nossa de trabalhar com várias consultorias, né, de querer sempre resolver as coisas, né, e nunca deixar algo solto porque não é nosso problema. Então, acho que senso de dono, acho que é o principal característica ali que daria certo. Vocês estão vendo, né? Muitas dicas aí. Agora eu vou pegar, assim, vou fazer uma pergunta que não estava no script. Na realidade, várias. São várias que sabem. Várias. Essa daqui, eu acho que você vai parar um pouquinho para pensar. Qual o conselho que você daria para o Milton de 20 anos atrás? Aquele DJ, lembra? Não estude tecnologia, brincadeira. Não é o momento de chorar também, Pensa sem chorar. Lembra lá do DJ, do momento bom da vida? Eu acho que 20 anos atrás, talvez o conselho que eu daria era ter voltado antes para o Brasil. É mesmo? Sim. Porque quem está trabalhando fora, né, muito tempo, eu tenho família inteira lá ainda, muitos amigos, não consegue se readaptar no Brasil, por algum motivo. Seja por conta da cultura muito diferente, do mercado de trabalho,
do desenvolvimento profissional, de investimento em negócios, né? É muito difícil as pessoas voltarem e estabelecerem de novo no Brasil, investir numa carreira, enfim, ou num negócio. Muita gente investe em negócio, mas não dá certo. Eu mesmo investi em vários negócios, não deu certo. Já tive casa noturna, inclusive, em Londrina. Olha. Sim, antes de eu retornar de vez para o Brasil, eu montei com dois amigos, uma casa noturna. E é muito difícil fazer dar certo no Brasil o negócio. Né? É muito difícil você conseguir trabalhar dentro do modelo do governo aqui. Falar né? o jeitinho brasileiro é uma coisa muito nossa, né? Exato. Infelizmente. E aí, a gente queria trabalhar muito certo, não deu certo. Porque aí É verdade. não conseguimos evoluir mesmo, por conta de vários fatores aí, né? E aí as pessoas desistem e retornam para o Japão. Então, eu também não voltava, nunca voltei, né, para cá antes dos 15 anos por conta disso. Queria morar lá e viver lá, né? E aí, num dado momento, né, eu voltei por causa do meu filho, né? A minha ex veio ter filho no Brasil, eu vim acompanhar o parto, ficar 2 meses. Inicialmente, a ideia era essa. Eu retornaria para o Japão e depois de um tempo, talvez ela iria para lá. E eu resolvi ficar. Mas aí eu não... sem nenhum planejamento, né? Eu resolvi ficar e tentar começar do zero ali, né? E eu acho que poderia ter feito isso antes. Né? Porque tinha muita oportunidade de crescer no Brasil, com estudo, né? Trabalhando mesmo, né? Em empresas, né? Tinha muita oportunidade, né? Deu muito certo também, porque se tiver um foco ali, eu acho que, né? Poderia ter dado certo. Então, a única coisa que eu acho que talvez eu faria diferente era ter voltado talvez antes do Brasil. Por outro lado, né? O tempo que eu fiquei no Japão me trouxe uma bagagem muito boa também. Me trouxe uma experiência, né? Eu implantei no Japão metodologia de ISO, certificações ISO de meio ambiente, de qualidade. E isso, para mim, foi uma bagagem tremenda assim, para trabalhar aqui no Brasil. Né? Todo esse background, inclusive, para gestão de projetos ali, né? De processos, que bacana. Posso fazer mais perguntas? Posso? Você que sabe. Então, vou fazer mais uma. Maera que manda, né? Pessoal, eu tenho a impressão que metade do podcast aqui, as coitadinhas estão aqui olhando, ó, o nosso back-office está aqui olhando, metade vai ser cortado, porque a gente já extrapolou muito, mas tudo bem. Assim, quais são as dicas que você dá para quem está começando agora, né, em tecnologia? Vocês, assim, o Sistema Unimed, pelo que o pouco que eu conheço, dá muita oportunidade, inclusive, né, para os talentos internos, né? As pessoas conseguem fazer uma carreira e tudo mais. Então, quais são as dicas que você dá para o profissional que está começando agora? Pode ser um analista de suporte. O que você falaria para ele? Eu acho que ou ela. Eu falo isso já, né, para o nosso time, que chega também para os estagiários que chegam. Eu sei que o mundo de TI é muito dinâmico, muda muita coisa, mas minimamente ter um plano de carreira desenhado já desde o início, desde a base, foi o que eu fiz. Quando eu comecei a trabalhar no primeiro ano que eu comecei a trabalhar como estágio lá atrás, eu fiz um planejamento de carreira, de onde eu queria chegar a curto, médio e longo prazo, né? Algumas coisas mudaram no meio do caminho, mas não mudou, na verdade, o objetivo. Mudou o meio de chegar, o caminho que eu percorri para chegar a atingir aqueles objetivos. Então, eu acho que é importante não começar a fazer por fazer só, mas acho que ter um propósito ali do que ele vai querer fazer na carreira, né? A gente tem como propósito não só desenvolver e atingir um cargo, mas também o que você vai fazer com o teu conhecimento, né? Isso. A gente fala muito hoje no nosso grupo de liderança, né? O propósito nosso é evoluir, transformar algumas pessoas, então a gente tem como propósito trabalhar nisso na equipe, né? E eu vejo muitas pessoas hoje no nosso time falando isso, olha, meu objetivo de vida é conseguir chegar nesse patamar aqui, ó, desenvolver pessoas para ajudar num certo nicho de atuação, por exemplo. Então, tem pessoas que falam, não, eu quero chegar no nível de ser um especialista e odeio gestão, não quero fazer gestão, então eu quero focar em carreira mesmo, de carreira técnica, né? Legal. Nos níveis técnicos. Então, eu acho que cada um, né, e nada impede de mudar no meio do caminho, mas que tenha desenhado mesmo um plano de carreira, um objetivo claro e traçar metas mensais, anuais, para buscar mesmo e colocar mesmo no papel e riscando, porque eu acho que isso faz toda a diferença. Para mim fez. Eu coloquei no meu estudo quais certificações eu ia tirar, em qual ano, em qual mês eu ia tirar. Então,
para mim chegar naquele objetivo, você tem que fazer uma engenharia reversa de tempo, Sim. né? Então, se eu quero tirar uma certificação em dezembro de 25, de 24, eu tenho um ano, então nesse ano eu tenho que, em janeiro, fevereiro, março, abril, até chegar um ano eu tenho que fazer. Preparar, né? E aí eu fiz isso, eu coloquei como meta quais certificações eu ia tirar para me capacitar na época, né? E atingi, acho que quase todas elas, menos da metade do tempo. Quando você desenha, acho que um timeline, né? Você consegue claramente ver todos os dias a evolução e você consegue antecipar ou não, né? Saber onde você quer chegar, né? Exatamente. Legal. Parabéns, Milton. Legal, cara. Obrigado. Muito legal, muito bacana a sua trajetória aqui como um todo e obrigado por compartilhar. Eu que agradeço, pessoal. Agradeço o papo, agradeço a oportunidade de falar com vocês. Tranquilinho agora? Ainda não. Assim, fazer negócios, né, com pessoas como você, Milton, de verdade é gratificante, né? A gente acabou se conhecendo num outro caminho e agora poder fazer negócios com você de verdade, é gratificante. É a gente poder entender que do outro lado tem um ser humano super bacana, com uma baita de uma trajetória. É entender, poxa, tudo que você passou, né, e onde você chegou, que não é à toa. Então, parabéns por tudo. E que você conte com a gente para o que der e vier, tá? Como amigos, né? E como parceiros. Obrigado, tá? Pessoal. Obrigado. Exato. Mesmo, a gente perguntou aí, ó, como é que foi 20 anos atrás, né? Como é que você planejou chegar aqui? Eu já queria perguntar o que você planeja para daqui 20 anos, mas a gente deixa para o próximo. Já vai pensando na resposta. Vamos pedir para os nossos seguidores curtirem as redes sociais. É isso aí? Isso aí. Curtir o YouTube, curta esse vídeo, compartilhe, vai lá no Instagram também, curte, segue as nossas redes sociais, acho que é super importante para a gente continuar alimentando aqui o canal e trazer pessoas sensacionais aqui como o Milton. Exatamente, pessoal. Obrigado, pessoal. Milton, obrigado mesmo. Gratidão imensa. Foi assim, um mega prazer participar desse momento aqui com vocês, conhecer um pouquinho da sua vida, da sua trajetória, da sua história. Para os inventors. Vou citar o Milton quando eu estiver falando do planejamento. PDI. Obrigada, Milton. E é muito bom assim, ver um super profissional como você, com toda essa bagagem que você tem, tá aqui explicitando para a gente algumas coisas que a gente implementa todos os dias dentro da empresa, que a gente, né, busca tanto que todo mundo queira fazer essa rota profissional, né? Onde eu tô, mas aonde eu quero chegar. Obrigada. Eu que agradeço. Valeu, obrigado, Milton. Obrigado. Valeu. Até a próxima. Até mais, pessoal. Valeu.